paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto, monitor do CETADEB, aqui do núcleo da FADEV, em Valparaíso do Goiás. Seja bem-vindo a esse canal. Estou aqui para fazer um esclarecimento. A aula vai iniciar agora, a videoaula, e você vai notar que a primeira parte foi gravada dentro da nossa igreja, depois ela vai pular para um outro local. Isso porque nós não conseguimos gravar toda a aula no interior da nossa igreja nesse dia e, portanto, eu tive que complementar em um outro local. Mas está aí toda a aula. Seja bem-vindo, bons estudos e a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar nessa noite, iniciando nosso estudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu grande amor e a Tua grande misericórdia para conosco e por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que venha nos iluminar nossa mente, abrir o nosso entendimento para entender dos mistérios do Senhor, meu Pai. Fala com cada um de nós, precisamos cada dia mais sermos exortados, sermos admoestados, consolados e edificados pela Tua Palavra e pelo Senhor. Pai, abençoa os irmãos que já estão aqui, aqueles que estão chegando, traz em paz, livre de todo mal. Nós queremos Te louvar, Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar? Bom, irmãos, vamos dar início à nossa aula hoje, continuando aí, Teologia Sistemática 3, aula 2, Angelologia. Aí, no grego mesmo, pegando do grego aí, é angelologia. Nós vamos entender aqui por que essa palavra angelo, tá? Vamos ler, irmãos, um trecho da palavra do Senhor. Uma leitura bíblica, Lucas, capítulo 20, versículo 35 e o 36. Lucas, capítulo 20, versículo 35 e o 36, diz assim: Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então esse texto, irmão, os irmãos vão ver que fala de duas coisas que nós vamos falar sobre os anjos, tá? De duas coisas importantes que nós vamos entender sobre os anjos, tá bom, irmãos? Vamos aí para a visão panorâmica da nossa matéria. Já estudamos a criação. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina dos anjos, angelologia ou angelologia. A doutrina do homem nós vamos estudar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, antropologia. Na quarta aula vamos estudar a doutrina do pecado, hamartiologia, e na quinta e última aula a doutrina da salvação, soteriologia. E aí vamos aqui para o esboço. Eu vou ter que correr muito, irmãos, com essa aula, porque os irmãos viram aí, os irmãos vão ver aqui agora, são 9 pontos. E esses pontos aí estão divididos em vários subpontos. Então é muita coisa, irmãos, para a gente poder falar aí em 1h30, né? Então nessa aula estudaremos aí, daremos uma visão aí sobre a doutrina dos anjos, introdução à angelologia, período do culto aos anjos, quem são os anjos, natureza dos anjos, categorias angelicais, o caráter dos anjos, habitação dos anjos, ministério dos anjos e, por fim, falaremos um pouco, irmãos, sobre Satanás e anjos caídos, tá?
Irmãos, deixa eu adiantar uma coisa aqui. Satanás tem que estar sempre, eu não vou dizer nem em último plano. Satanás não tem que estar em nenhum plano na nossa vida. Então nós vamos falar aqui, irmãos, alguma coisa sobre ele, mas não é dando glória para ele, não é enchendo banca dele não, tá? Mas precisamos, a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis, né? Então, nós vamos falar um pouco mais aqui. Deixa eu iniciar aqui falando, uma menina estava na escola dominical, uma criança, aí a professora passou um trabalho ali para elas fazer, para aquelas crianças fazer, e aí ela estava com a sinetazinha ali, ela falou, na hora que tocar a sineta, acabou, ninguém vai fazer, só conclui o que tem que concluir e acabou. E o que vocês vão fazer nessa... era um adolescente, né? Aí ele falou, o que vocês vão fazer nesse trabalho que eu vou pedir para vocês aqui agora? Vocês vão colocar assim, ó, no primeiro ponto, o que vocês acham de Deus, tá? E no segundo ponto vocês vão colocar o que vocês pensam do diabo, tá? Aí, irmãos, aí todo mundo fazendo ali, todo mundo fazendo, e aquela criança, aquela adolescente ali escrevendo, né? Aquela pré-adolescente, ela ainda, né? Aí ela escrevendo, e ela estava numa empolgação tão grande para falar sobre Deus, que ela foi esquecendo de falar do diabo, né? E aí, irmãos, aí quando ela estava ali ainda escrevendo, Deus é isso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me salvou, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e tal. Aí a professora bateu a sineta, aí ela, eu não falei nada do diabo. Aí ela pegou e falou assim, escreveu bem embaixo assim, ó, não tenho tempo para o diabo. Pronto, resumiu tudo. Nós não podemos ter tempo para o diabo, tá? Bom, vamos lá, irmãos. Angelologia. O que é angelologia? É o tratado acerca dos anjos. É o estudo, a doutrina sobre os seres angelicais, tá? É uma doutrina fácil de se estudar? Não. Calbat, irmãos, um dos grandes teólogos, só que um teólogo muito polêmico mesmo, tá? Ele é bem liberal mesmo, um teólogo liberalíssimo, tá? Isso em 1886, em 1968, que ele viveu. Ele diz que, ele escreveu muito sobre os anjos, mas ele diz que é a mais notável e a mais difícil das doutrinas de se estudar, tá? Irmão, falar de anjo, eita, é um mistério, irmão. Eita, eu chego a arrupiar, igual o goiano mesmo. Aí, sim. Não é o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Sim, mas é anjo de Deus, mas a palavra lá que aparece é anjo do Senhor. Eu vou falar sobre isso hoje, tá? Se Deus quiser. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Teve um pastor que estava pregando em uma igreja, e ele, na hora do culto, irmãos, ele começou a falar assim, ele estava pregando. Aí ele viu que a igreja estava assim, né? Todo mundo assim meio disperso. E aí ele começou ali assim, olha, irmão, tem anjo aqui, irmão. Tem anjo aqui nesse lugar. Irmão, e tá passando anjo aqui, e tá com a bandeja na mão, e tá. Aí pronto, irmão. A igreja começou, ô glória, ô glória. Aí ele falou assim, irmãos, não tem anjo nada aqui, irmãos. Eu falei isso só para vocês verem como que vocês estão desvirtuando a atenção que deve ser dada a Jesus Cristo e colocando em anjos.
Tá? Irmão, e não está longe não. Dentro, nos nossos meios evangélicos aí, irmão, é um caso sério essa questão de anjo. Quando eu estava lá ainda no P-Norte, a Camila, a nossa filha, ela foi um dia, umas adolescentes lá, uns jovens, né, chamaram ela para ir para uma vigília. E aí, aquele negócio de adolescente, de adolescente, ela já estava entrando na juventude, foram no banheiro, né? Aí o banheiro lá era assim, era aqui assim, e o banheiro masculino do outro lado. Mas dava para escutar o que a pessoa falava lá do outro lado. E aí ela chegou lá em casa dizendo, estava lá assim, aí um homem falando assim: ah não, sai daqui, anjo. Sai daqui. Se você não sair daqui, eu vou te dar um beijo. Nessa época, irmão. Isso tem uns 20 e tantos anos. Agora imagine como que está hoje. Como que está hoje, irmãos? Naquela época, hein? Nesses mantos aí, desses roda-roda aí, em alguns lugares aí, imagine o que está acontecendo. Então, é um assunto difícil, como nós podemos perceber. Irmãos, eu coloquei aqui. Sim? Movida só pelos anjos. Tá vendo aí, irmão? Certamente anjo disso, anjo daquilo, né? Tem um cidadão aí, né, que gosta de pregar e fala assim: põe na parede, Miguel. Eu conheço a pastora e ela falou que o anjo virtual deixou uma pena lá pra ela. Pronto. O quê? Ah, não, eu vou chegar lá, tá? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você visse isso aqui na sua frente, diria que era o quê? O que é isso aí, irmão? Um anjo, né? É um anjo. Tem até um negócio assim, mas eu acho que não sei se é uma anja, né? Umas asas, né? E tal. Agora preste atenção numa coisa aqui, irmão. Se você visse isso aqui na sua frente, diria que era um ser angelical? Espera aí, calma aí. Olha o outro. Isso é um anjo? Olha isso aí. Vamos lá. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu só deixar aqui. Nós estamos vivendo uma época da chamada inteligência artificial. O cidadão pegou a descrição de Ezequiel e jogou na inteligência artificial e saiu isso aqui, tá? Mas nós temos a mente, irmãos, de que anjo é o quê? É um ser ali, né? Igual a gente mesmo, com as azonas ali e por aí vai. Irmão, eu acho que eu vou decepcionar algumas pessoas aqui hoje. Se você tem esse pensamento, talvez eu vou te decepcionar, tá? Em algumas coisas aqui. Sim, irmão Patielli. Eu já ouvi pessoas dizer que já viram anjos e dizem que eles são enormes. Então, você olha, eles são uma pessoa que um anjo é uma pessoa muito bom. Aí, tá. Então é o que nós vamos ver hoje aqui, tá? Irmão, nós vamos chegar num negócio aqui das penas dos anjos, irmão. Tá aparecendo pena de anjo aí, em punhado de igreja aí. E sabe o que é aquilo ali, irmão? Pombo!
que está entrando na igreja. Está voando durante a noite lá e chega no outro dia, está lá uma pena lá. Vai na casa dela. Então, vamos lá, irmão. Introdução à angelologia. Há inúmeros registros de anjos nas páginas da Bíblia Sagrada. Não obstante, a descrição dos anjos é sucinta. O que é isso, irmão? É dito ou escrito com poucas palavras. A Bíblia não fala, não diz assim, olha, é dessa forma, a não ser Ezequiel que viu aqueles seres ali. Aquele último lá que tem um olho só e é bem cheião assim, ali era uma descrição mais ou menos do que seria um querubim, tá? Um querubim. Não quer dizer que seja lá, irmão. A inteligência artificial tentou ver o que Ezequiel estava vendo. Ele fez uma descrição. Tá? Então é uma das partes mais difíceis ali para você entender na questão de Ezequiel, é aquilo ali que ele estava vendo, as rodas, né, com vários olhos se movimentando de acordo com o que movimentava, e ali eram anjos, irmãos, tá? Bem parecida, a inteligência artificial chegou lá, mas não quer dizer que seja também, não é? Então é muito sucinto e objetivo na Escritura quanto à sua origem, tá? A sua identidade, a sua natureza, os seus ofícios. Preste atenção numa coisa: por que nós sabemos pouca coisa sobre os anjos? Porque não é o objetivo, irmãos, a gente ficar adorando anjo, a gente ficar fazendo uso de anjo, tá? Não é o objetivo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar dessa forma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem gente, irmão, que não sai de casa sem pedir que o anjo vai com ele, e coloca, irmãos, o anjo como se fosse, tivesse em pé de igualdade com Jesus Cristo, e não é o objetivo, não é. E estão trocando, irmãos, a glória que tem que ser dada a Jesus Cristo, estão dando a eles, e eles não aceitam. Anjo mesmo não aceita, tá? Agora o anjo de luz aceita, que é o diabo, aquele que se transfigura em anjo de luz, tá? Tomás de Aquino, esse rapaz bonitinho aí, ele foi um dos que mais escreveu sobre anjos. O maior teólogo que já escreveu sobre anjos que já existiu foi Tomás de Aquino. Mas mesmo assim, ele vai dizer que as escrituras não respondem a muitas indagações sobre os anjos, justamente sobre isso, tá? E aí eu fiz aqui algumas perguntas, algumas nós vamos responder um pouco mais à frente, mas outras nós já vamos responder por agora. Todo anjo tem asa? Todo anjo tem asa? Existe o anjo da guarda? Quem crê aqui que existe anjo da guarda, irmão? Pois hoje eu estava estudando, estava conversando com a Amanda aqui no início aqui. Eu estava estudando hoje, eu estava vendo ali uma irmã da Assembleia de Deus trazendo o estudo da ETAD sobre angelologia, e ela dizendo: irmãos, nós temos o anjo da guarda. Nós temos o anjo da guarda. Desde que nós nascemos já tem um anjo que fica nos ajudando, né, do nosso lado, tá? E quais são os textos que eles citam para defender que existe anjo da guarda? Salmo 37, versículos 7 ao 9. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? O anjo do Senhor, tá? Outro texto, Atos 12, versículo 15. Ali o texto vai dizer que quando a Rod, aquela menininha, aquela adolescente, chega ali na porta, que ela abre a porta e vê que é Pedro que está do lado de fora, ela volta correndo. Não sei se ela abriu a porta ou se ela olhou ali de cima e viu que era Pedro. Ela volta correndo e fala assim: Pedro está na porta, Pedro está na porta aí. Aí as pessoas começam a dizer: não, não é não. E ela diz: é ele sim. Aí eles vão dizer: é o seu anjo, tá? Aí as pessoas falam:
é o anjo da guarda dele que veio na porta. Presta atenção, os judeus, eles criam alguns, uma linhagem, um certo ponto dos judeus ali, né, um certo um grupo, né, de judeus naquela época, eles criam sim que existiam, tá? Mas esses dois textos aqui, irmãos, não prova isso. Sabe por quê? Nós vamos entender que anjo significa, tanto no grego como no hebraico, significa, valendo 10 não, anjo significa o que, irmão? Mensageiro. Então ali, quando estavam dizendo ali na porta, lá, é o seu mensageiro, não quer dizer que eles estavam falando, porque nós vamos ver, irmãos, quando se diz mensageiro na Bíblia Sagrada, está falando de anjo também, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado quando ver a palavra. Quer ver um exemplo? Quando Jacó, ele vai enviar 2 pessoas para ir ao encontro do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele enviou 2 mensageiros. No original vai dizer que ele mandou 2 anjos lá. Por isso, irmão, que a gente tem que ter cuidado, tá? Agora, os textos que refutam isso aí, irmãos, Salmo 91, versículo 11, diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra, tá? Então, irmãos, não tem anjo da guarda, nós temos anjos a nosso dispor. Agora preste atenção, não é para ficar aí fazendo uso deles aí à la vontade, não. Anjo vai lá, anjo pega ele, anjo corta o pescoço dele, não é desse jeito, irmão. Você não manda em anjo. Eles não te obedecem se não for por permissão de Deus. Não tem esse negócio não. Eles obedecem a Deus. Deus é que envia, tá? Mateus 18, versículo 10, lá vai dizer: não façam mal a um desses pequeninos, porque os seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus. Então aqui o texto nenhum está dizendo que existe um anjo, irmão. Você chegou nesse mundo, quem está do teu lado lá? O anjo da guarda. Nós vamos ver aqui quem foi que inventou isso aí, tá? Assim, isso aqui nós vamos ver um pouco mais à frente. Quantos arcanjos existem na Bíblia? Muito bom. Onde estão os anjos bons e maus? Nós vamos ver um pouco mais para frente. Olha isso aqui, irmão. Olha aqui, é pena de anjo. Eu tenho uma caixinha que eu guardei, eu separei, porque eu estou vendo que eu queria ver essas manifestações, Deus, eu quero provar para as pessoas que é real. Olha aqui, gente. Olha aqui, é pena, guria. Olha aqui. É pena de anjo, é pena de anjo. Vou guardar no meu pé. Pena de anjo, irmão. Pena de anjo. Irmão, deixa eu decepcionar os irmãos aqui. Anjo não tem asa. Não tem. Os querubins, a Bíblia diz que eles têm asa, tá? Os serafins, a Bíblia diz que eles têm asa, mas os anjos não têm. Os anjos não têm asa. Isso foi uma invenção que fizeram, tá? Preste atenção, irmão. Para que asa? Para anjo? Se eles, irmãos, eles se teletransportam, eles estão aqui em segundo, eles já estão no Japão. Está lá de Deus, já estão lá no Japão. Para que asa? Para voar, irmão? Para quê? Não tem. Foram as asas nos anjos. Foi colocado com o passar do tempo. Sabe o anjo da guarda. Quem falou sobre anjo da guarda, irmão? O primeiro,
Jerônimo falou que tinha, tá? Jerônimo. Por isso que a gente tem que falar, irmão, os pais da igreja, algumas coisas eles ali extrapolaram, mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando, foram se adaptando, tá? Então, anjo não tem asa, não precisa de asa, tá? Pastor, e o querubim que tem asa? Na arca que é colocado, quem é anjo ou é querubim que está lá em cima? Querubim, né? Nós vamos entender um pouco mais à frente aqui para que a função de um querubim, tá? E ali, irmãos, é apenas um símbolo, é simbólico aquilo, tá? A questão ali dos serafins, que estão com duas asas voando, e duas eles cobrem o rosto, duas eles cobrem os pés, também tem significado nisso. Eles não olham para Deus, tá? Então, nós não podemos pegar as coisas, irmãos, ao pé da letra. Se a gente pegar ao pé da letra, muita coisa a gente vai levar para o literal, e a gente cria, e é aí que entra a questão de surgir algumas heresias, tá? Então, isso aqui, irmão, pode ser outra pena por aí, mas pena de anjo não é não. Tá? O perigo do culto aos anjos, irmãos, o interesse por anjos tem tomado páginas, e a Veja, ela, uma época aí, como está escrito aí na lição, a Veja, ela lançou uma vez uma reportagem sobre anjos, irmãos, e a partir dessa reportagem da Veja, houve uma febre no Brasil, e hoje, irmão, se você for pesquisar sobre anjo da guarda, sobre tipos de anjo na Bíblia, na internet, você fica de boca aberta. Como que as pessoas hoje, irmão, e não são crentes não, são pessoas aí que estão envolvidas nessas coisas, irmão. A Nova Era, principalmente, é uma das maiores divulgadoras da questão dos seres angelicais, tá? E além disso, nós temos aí o perigo de fora, que é essa questão aí, né, das pessoas aí estarem envolvidas com anjos em si. Olha o que diz aí a revista Time, de 1993, página 58. Se existe alguma coisa semelhante a uma ideia universalmente aceita, comum às culturas e através dos séculos, a crença nos anjos é a que mais se aproxima disso. Por que isso? Se você for lá no muçulmanismo, eles creem em anjo. Se você for na igreja católica, eles creem em anjo. Se você for na igreja evangélica, nós cremos que exista anjo, tá? Se você for no satanismo, eles creem que existe anjo, tá? Anjos maus, eles creem, tá? Então, a questão de crença em anjo está em todos os lugares. É uma da doutrina que mais é divulgada, inclusive do lado de fora. Do jeito errado, sim, com toda a convicção, mas é uma das mais divulgadas. E tem o perigo também, além de ter o perigo de fora, né, do culto aos anjos, também tem o perigo de dentro, tá? Quem é esse rapaz aí com esse olhar tão bonito, né? É um pastor. O nome dele é Kenneth Copeland. Ele é discípulo de Benny Hinn, tá? E ele é tido na internet, irmão, o homem com o olhar mais assombroso que existe. Não, isso aí é o olhar dele mesmo, tá? Ele que disse aí, ó, que quando você usa a palavra de Deus em nome de Jesus, eles, quem? Os anjos, estão obrigados a seguir as suas ordens. Por isso aí você vê aonde estão essas pessoas aí, da onde eles estão buscando essas doutrinas aí de um pastor que prega aí e fala: Miguel, põe ele na parede. Aí o cidadão vai e fica na parede, aí fica ali.
preso na parede. É da onde estão buscando, nessas doutrinas aqui, irmãos, nesses ensinamentos aqui. Tem outros pastores aí que vai para a igreja, irmão, e aí ele fala assim: anjo, me presta a sua espada aqui. Aí ele faz aquela encenação toda, né, de tá enfiando a espada no peito da pessoa. Aí a pessoa cai, não sei o que, aquela armação toda ali, e pronto. E aí pronto, irmão, aí a igreja vem abaixo, né? Irmão, puro emocionalismo, e por aí vai. Então, irmãos, existe o perigo fora e existe o perigo dentro também, tá? Quem são os anjos? Em hebraico, a palavra anjo, se a gente for falar mesmo aqui no nosso portuguesado, é malak, né? Mas no hebraico é malar. Você puxa um pouco como tivesse, né? Malar, né? Em hebraico a palavra anjo é malar. Em cuneiforme mesopotâmico, malak. Em árabe é malak, dá uma pronúncia de malakon. E em grego é angelos. Ali está o texto ágelos, né? Mas a pronúncia angelos. Daí a palavra angelologia, termo que designa o tratado dos anjos em teologia sistemática, tá? Então no grego é angelos. Por isso que muita gente fala angelologia, mas se você falar angelologia, também não há erro nenhum não, você está falando no aportuguesado. No grego clássico, né, o termo tinha o significado de mensageiro. O texto que eu falei lá sobre Jacó, né, é Gênesis 32, versículo 3. Jacó enviou mensageiros a Esaú. Ali o texto no hebraico é malahim, ou seja, ele estava enviando mensageiros com uma palavra para o seu irmão Esaú. Na maioria das vezes a palavra refere-se a mensageiros de Deus que habitam o mundo celeste e assistem em sua presença. Ângelos é empregado tanto para anjo de Deus quanto para também anjos maus, né? Em língua portuguesa, anjo é aplicado nas escrituras como uma ordem de seres sobrenaturais ou celestiais, cuja atividade é agir como mensageiros de Deus aos homens e como agentes que executam a sua vontade, tá? Irmãos, por isso que lá em Apocalipse você vai encontrar ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Ali era uma carta a um anjo, um ser celestial? Não, era um mensageiro, um pastor, tá? Então nós temos que ter cuidado em ver quando nós encontrarmos essas interpretações, tá? Existência dos anjos. Aí foi aquilo que eu falei no início aqui. Entre os persas a crença em anjos foi bastante proeminente, né? Ao ponto de alguns estudiosos sobre o assunto afirmar que os judeus herdaram desse povo a doutrina acerca dos seres angelicais, mas não foi. A Bíblia, ela revela a presença de anjos do início, né? Desde o início, principalmente na história dos judeus. Assim como os saduceus, há muitos hoje que negam a existência dos anjos e também a existência do diabo. Então nós não podemos negar a existência deles. O que nós não podemos, irmãos, é atribuir coisas para ele que eles não fazem e não podem fazer. E se fizerem, eles estão afrontando primeiramente a Deus, tá? E eles não fazem isso. Nós vamos entender o porquê que eles hoje não fazem isso. No Salmo 103, mostra aqui o porquê da existência deles. Preste atenção aqui. Será que aqui encontra uma brecha para eles focalizarem no homem em primeiro lugar? Não. O Salmo 103, versículo 21, lá vai dizer que eles foram criados, né? Os anjos existem para servir a Deus de 5 maneiras. Primeiro, para bendizer ao Senhor. Irmãos, eles existem para adoração a Deus, tá? Em segundo lugar, para cumprir as suas
ordens, tá? No céu, em qualquer lugar, irmãos, eles existem para cumprir as ordens de Deus. Terceiro lugar, para obedecer a voz da palavra de Deus, tá? Presta atenção aqui, irmãos, tudo está relacionado com Deus, e para ministrar em nome de Deus, tá? A favor de quem? Dos santos. E em último lugar, para fazer o que agrada a Deus, né? Porque as suas hostes estão sob o seu comando. Então, irmãos, não existe essa situação de anjos estarem aqui prontos, né, para fazer unicamente a vontade do homem. Eles fazem muitas coisas, né, eles realizam muitas coisas, mas tudo isso através da ordenança de Deus e da permissão de Deus. Não entendi. Pois é, mas é justamente isso. Os anjos do mal nesse ponto aí pode levar um outro nome no satanismo, entendeu? É nesse ponto. Quem disse que os satanistas não acreditam em Deus? Eles creem. Eles creem em Deus. Mas eles servem quem? O diabo, tá? Pergunta para aquele um que gosta de aparecer aí na televisão aí, aquele satanistazinho lá, se ele acredita, irmão. Ele crê. Só que ele se colocou ao lado de quem? Do outro lado, né? O lado de Satanás. Tá certo, irmão, que aquilo ali muitas vezes é buscando curtida, essas coisas aí e tal. Mas, irmãos, satanista, porque nós não podemos confundir satanista com ateu. O ateu, ele não acredita em Deus. É o jeito dele lá. E tal. Eu acho engraçado, né, que essa semana eu vi um vídeo, o ateu lá debatendo. Aí ele fala assim, é sobre aquele negócio assim. Aí ele ficou assim, oh meu Deus. Aí os dois debatedores assim, que era evangélico, ficou olhando para ele assim. Aí ele, como é que é o nome? Meu Deus. Aí ele, seu o quê? Aí ele, não, é um jeito de falar. Eu não sou desses ateus aí, chato não, né? Aí pronto, mano. Eu sou ateu graças a Deus, né? Então, o satanista, ele crê que existe Deus, tá? Ele crê, mas ele não adora a Deus. Ele prefere adorar a Satanás, tá? Não é Deus, é Satanás, tá? Então, eles creem. A palavra anjo, quantas vezes aparece na Bíblia Sagrada? 292 vezes, em 35 livros da Bíblia, tá? E como essa palavra é um termo comum usado para qualquer mensageiro, por isso que aparece muito na Bíblia Sagrada. Os anjos existem desde a eternidade? Não. Isso significa que eles foram criados. Por isso nós dizemos que os anjos, eles não são eternos no conceito de sempre existir, mas eles são eternos porque do momento em que eles foram criados, Deus deu eternidade para eles. É igual o homem hoje, né? Nós também somos eternos, tá? Mas houve uma época em que nós começamos a existir, tá? Eternidade, né? O pai da eternidade é uma outra coisa, tá? Então eles são eternos nesse conceito de, do momento em que eles foram criados, eles não têm fim, tá? E os anjos do mal também do mesmo jeito, tanto o anjo bom como o anjo mau são eternos, vão de alguma forma, eles vão padecer eternamente, assim como aquele que despreza a Deus como ser humano.
A natureza dos anjos, eles são criaturas de Deus, em primeiro lugar. E anjos não constituem meramente forças físicas ou morais, mas são seres espirituais distintos, né? Isto é, seres imateriais e incorpóreos, tá? Nós estamos entrando aqui naquele assunto. Eles podem assumir carne, né? Eles podem assumir um corpo neles mesmos, se for pela permissão de Deus. Eles podem, tá? Aconteceu isso na Bíblia Sagrada. Nós não temos como ir contra a Bíblia Sagrada, tá? Então eles assumiram ali, comeram, mas ali, irmãos, foi um propósito, para uma ocasião. Nós não podemos pegar isso ao pé da letra, como as pessoas estão pegando, e aí já estão atribuindo aí até filho de anjo. Então cuidado com isso, tá? Então eles são seres imateriais, incorpóreos, criados por Deus. Na palavra encontramos um imenso exército deles. Também eles são imutáveis. O tanto que Deus criou, no dia que Deus criou eles, Deus não vem criando anjos, tá? Não vem criando anjos. O número dos anjos que estão ao lado de Deus é o mesmo. Pergunta valendo 10 pontos. Não, eu já falei a pergunta já no início, tá, irmão? Mas pergunta valendo 10 pontos. Diga aí o número dos anjos que existem. O número dele, quantos anjos existem? Ah, tá bom. Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe, irmão. Miríades de miríades, como diz a Bíblia Sagrada. Miríades de miríades. Enquanto você tiver número, vai multiplicando esses números aí, não tem como, tá? A Bíblia não fala o total, mas fala que eles são miríades de miríades, tá? Então é um número que a nossa mente não alcança, tá? Então eles são imutáveis, não pode aumentar, não pode diminuir o seu número, consequentemente recusam a adoração, tá, irmãos? É aqui que entra essa questão aí. Olha a alegria da mulher ali, irmão. Irmão, acabou ali o culto. Acabou o culto por causa de uma pena de anjo. Irmão, estão caminhando para, em muitos casos aí, a questão da idolatria. E anjo não recebe adoração, não recebe, não adianta, tá? Eu já falei aqui, um pastor conhecido nosso, né, uma vez ele foi no culto na casa da irmã ali, foi um culto lá, no lar, né, dela lá, igual nós temos o nosso culto no lar aqui. Aí chegou lá assim, aí ele pegou, viu uma cadeira lá e foi sentando. Quando ele foi sentando, senta não senta aí não. Aí ele pensou que tinha alguma coisa lá. Aí ele, não pode sentar aqui, não, é do anjo. Isso aqui está reservado para o anjo sentar. Pelo amor de Deus, irmão. Não é? E tem outros aí que não deixa ninguém. Eu fiquei sabendo disso. Uma pessoa não anda do lado dele, lado direito ali do passageiro, né? Nem a mulher dele. A mulher dele andava atrás, porque o lado direito dele estava reservado para o anjo. Isso aí é idolatria, irmão. Isso aí é heresia, isso aí é idolatria, tá? Você está tirando a glória que tem que ser dada a Deus e colocando em anjo. Falta de conhecimento. Muitas vezes, irmão, aí entra a questão, né? Volta a questão. A igreja também tem muita culpa nisso aí, nessas igrejas aí, irmão. A igreja em si tem culpa. Por quê? Porque não ensina. Quando vê um mistério ali, irmão, já tem que ir em cima. Ô, irmão, olha, é desse jeito aí. Olha, não é assim. A Bíblia não dá respaldo para isso aí. Então, cuidado com isso, irmãos. A Bíblia proíbe terminantemente que os homens o adorem. Colossenses 2,18. Leia aí para mim. Colossenses 2,18.
Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Culto dos anjos, só essa parte aí. Culto dos anjos, ninguém vos engane, tá? Com pretexto de culto aos anjos. Naquela época já estava acontecendo, irmão. Hoje está de uma forma extrapolada aí, né? Anjos têm corpos? Não, os anjos não têm corpos materiais. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer, pois um espírito não tem carne, ele vai dizer, toca em mim, né? Pois um espírito não tem carne e nem ossos, são invisíveis também, por não possuírem corpos físicos, sendo nesse sentido incorpóreos, eles não têm alma, né? Eles não têm alma. O homem que precisa da alma, tá? Mas nós vamos ver aqui que mesmo eles não tendo alma, eles têm um certo tipo de sentimento, tá? Ou seja, escolha. Por exemplo, foi João, né? Que quando viu, se jogou ali nos pés dele e falou: ops, levanta aí, adora a Deus, eu sou conservo teu. Tá? Eu estou aqui, não é para ser adorado, não. Adora a Deus. Tá? Então, vamos aí. Tem alegria. Aí volto a dizer, irmãos. Nós estamos falando de seres que foram criados por Deus, diferentes do homem. Tá? Então nós estamos falando aqui de um grupo, né, ou de uma ala, podemos falar assim, que é totalmente diferente, tá? E nós estamos falando aqui de algo também que não tem especificações sobre eles aqui, tá? E o que tem está na Bíblia Sagrada, e é o que nós estamos falando aqui. Em resumo, como seres espirituais, os anjos podem sim, esporadicamente, assumir a forma humana, a qual pode até certo ponto tocar e ser tocada. Eles podem também comer alimentos sólidos. Quando foi que aconteceu isso? Lá no Antigo Testamento, tá? Para Abraão fez comida, eles comeram, 2 deles ali, e um deles ali era o anjo do Senhor, tá? Que ali era uma teofania ou cristofania, como você queira, mas nós vamos entender aqui que nem todo anjo do Senhor que diz na Bíblia Sagrada não estava dizendo que era uma aparição de Deus, mas toda vez que aparece o anjo do Senhor, e ali o Senhor está com todas as letras maiúsculas, ali, irmãos, era um anjo, poderia ser um anjo que estava entregando uma mensagem diretamente de Deus, tá? Então há casos ali que pode não ser uma cristofania, mas era um anjo ali falando em nome de Deus, tá? Os anjos podem ter contato sexual com o ser humano? Lógico que não tem, mas irmãos, no nosso meio evangélico, tem pessoas que defendem isso. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e o 2, né? Os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e nasceram os nefilins, né? Os gigantes. Aí pronto, irmão. Gigante é porque é a linhagem dos anjos. Irmão, ali não diz que eram anjos, mas ali estava dizendo da linhagem de quem? De Sete, como filhos de Deus, e a linhagem de Caim, como filhos dos homens, tá? Tiveram relações ali e nasceram gigantes, irmãos, tá? Os gigantes viveram nessa terra aqui, mas anjo não tem contato, não pode ter. O mesmo Jesus falou isso
não podem se casar e não morrem também. Então, anjo não tem contato, não pode ter contato sexual com o ser humano. Não existe isso. Isso é filme de terror. Quando vai nascer o anticristo, né? Tem uns filmes de terror aí que é desse jeito aí. Vai nascer o anticristo, aí é a relação de um anjo com uma mulher, e nasceu o anticristo. Ou nasceu um diabo, sei lá o que foi. Irmão, isso é ficção, isso é terror, isso é suspense, seja o que é, mas não é Bíblia Sagrada. Mas, pastor, você tem que ter convicção, porque se abrir referência, vai encontrar pastores que apoiam essa teoria. Cuidado, irmão, cuidado. Quem é um dos... Não vou falar não. Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso vídeo, tendo em vista que houve uma pausa aí na gravação, onde nós estávamos gravando dentro da igreja, e vamos dar continuidade para terminar esta aula. Estávamos falando ali que os anjos, eles não se procriam, né? Paramos aqui, né, o texto estavam tratando sobre o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2, que ali não fala sobre que ali eram anjos. Ali não era anjo de forma nenhuma. Ali eram os filhos de Sete e a linhagem também de Caim. Não tem base nenhuma para a gente crer dessa forma, porque Jesus ele vai desfazer desse conceito. Ainda continuando sobre a natureza dos anjos, o livro fala que eles são imortais, né? Então, eles não podem morrer. Nós já tratamos isso também na aula. Eles não podem morrer. São seres imateriais e incorpóreos. Então, não estão sujeitos à morte, tá? Lembrando, então, que os anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, eles são seres imortais e têm existência eterna, tá? Também eles são numerosos, não tem como descobrir a numeração dos anjos. A Bíblia fala que são miríades de anjos, então não tem como descobrir, avaliar. O Dr. Arnold Clemens, ele vai falar dessa forma: quão vasto é o número deles, somente o sabe aquele cujo nome é Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos. Ele, sendo o criador desse grande exército, ele também sabe a numeração. Somente Jeová Sabaoth, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também os anjos, eles são dotados de personalidades e inteligência. E falando sobre isso, os anjos, apesar deles não ter alma, mas nós estamos falando aqui numa questão, nós não estamos tratando de seres humanos, nós estamos falando de seres angelicais. E falando sobre seres angelicais, eles também têm, apesar de não ter alma, eles têm também, são seres pessoais e emotivos. Uma prova disso vai ser o próprio Gabriel. Quando ele chega ali para Maria, ele mesmo vai se apresentar. Uma pessoa, um ser, né, que tem emoção, né, nesse ponto, ele vai se apresentar. Eles não chegou ali como um robô, mas ele chega ali e ele vai dizer: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, né? Então, eles têm conhecimento, eles têm sabedoria, eles se alegram, eles são mansos, são reverentes, são santos e são leais. Isso tudo mostrando as características de... foge até aquela questão assim de pensar que anjos, eles são seres bravos, são seres que não levam desaforo e por aí vai. Não, os anjos, eles têm esses sentimentos também, que muitas vezes pode refletir no ser humano, tá? Mas volto a dizer, nós estamos tratando de seres espirituais, tá? E ainda eles são seres limitados, ou seja,
Eles têm muita sabedoria, mas eles são oniscientes. Eles podem saber muita coisa, mas eles não são oniscientes. O único com esses atributos são atributos que nós já falamos nas outras aulas, atributos incomunicáveis, é o Deus Todo-Poderoso, né? São atributos que não passam para homens e também não passou para os anjos. Então, eles são muito sábios, mas não são oniscientes. Eles têm muita força, mas não são onipotentes. Eles também são muito velozes, mas não são onipresentes. Não tem como um anjo estar aqui e lá no Japão ao mesmo tempo. Não tem como, tá? Mas uma coisa é certa. A velocidade que eles chegam lá no Japão agora é uma velocidade inexplicável, tá? Então eles chegam ali numa velocidade muito grande, mas eles não são onipresentes. Vamos falar aqui sobre as categorias angelicais. E foi uma pergunta que eu fiz em sala de aula, né, para ver como que os irmãos iam se sair, e ninguém acertou essa pergunta. Eu perguntei quais eram, pela Bíblia Sagrada, qual é a categoria, quais são as categorias angelicais, né? E eu queria também, além de que falasse a numeração de quantas são, também falasse quais eram. E nós vamos falar aqui agora. Então, existe muita especulação sobre isso, mas pela Bíblia Sagrada, pelo livro e a maioria dos escritores, existem somente 3 categorias angelicais. Quais são? Os querubins, os serafins e os anjos. Aí alguém vai dizer, e o arcanjo? O arcanjo entra na categoria anjo, porque o arcanjo ele é um chefe dos anjos. Ele é um anjo principal, tá? Então são essas aí as 3 categorias, tá? E vamos falar um pouco mais sobre cada uma. Eu também fiz uma pergunta, né? E nós lemos lá, quantos arcanjos existem? Quantos arcanjos existem? Voltando ainda sobre a questão das categorias, por que é falado que existe muita especulação? Porque muitos pensam que existem várias outras categorias, além dessas de querubins, serafins e os anjos. Por exemplo, vamos ler aqui Colossenses, primeiro Efésios capítulo 1 e versículo 21, vai dizer desta forma: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Note aqui que aqui não está falando sobre anjos, mas alguns querem colocar aqui como algumas categorias a mais, quais sejam principado, poder, potestade e domínio. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1 também, Colossenses, capítulo 1 e o versículo 16, diz assim: porque nele quem? Em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, Jesus Cristo, e para Ele, para Jesus Cristo. Aqui, muitos querem também dizer que, nesse caso aqui, tronos, dominações, também entra na categoria de seres angelicais. Aqui não está falando sobre anjos. E aqui está dizendo que tudo que Jesus Cristo fez é por Ele e para Ele. Então, se a Bíblia só mostra aquilo ali, vamos ficar com a Bíblia Sagrada. Quantos arcanjos existem? Fiz também essa pergunta na sala de aula, né? E o certo a resposta é bem simples. A Bíblia ela só fala de um arcanjo, somente o arcanjo Miguel.
é o único que a Bíblia vai chamar pelo nome e dizendo também a categoria que ele pertence e a posição em que ele está. Gabriel, ele é um arcanjo? Isso aí tem uma controvérsia muito grande, porque a Igreja Católica colocou Gabriel como um dos arcanjos, tá? Colocou Gabriel como um arcanjo. E da onde eles tiraram isso? Do livro apócrifo de Enoque e outros livros também, tá? Então a Bíblia, ela menciona somente 3 anjos e dá nome para esses 3 anjos, somente. A Bíblia Sagrada, a Bíblia canonizada. Quais são esses anjos? Lúcifer, né? O arcanjo Miguel e Gabriel, que não é arcanjo. Então, Gabriel, ele vai aparecer ali como um anjo mensageiro, um anjo que traz boas notícias. Sempre que Gabriel ele aparece, tem uma boa notícia para trazer. Ele aparece lá em Daniel, capítulo 8, versículo 15, falando sobre o fim dos tempos. Logo em seguida ele vai falar com Daniel também, falando sobre as 70 semanas, e era notícia boa, porque mostrando o futuro de Israel e também mostrando algo do Apocalipse, né? De algo que iria acontecer mais à frente, muito à frente, que ainda está por acontecer a última semana de Daniel. Ele aparece também a Zacarias anunciando o nascimento de João Batista. Ele também aparece a Maria anunciando o nascimento de Jesus Cristo. E é onde ele se identifica. E então, como eu estava dizendo, no livro apócrifo de Enoque menciona o nome de mais 7 arcanjos, né? Ou seja, o total que ali colocando Miguel e colocam os outros como arcanjo também. E aparece inclusive uma arcanja, né? Aí que é difícil mesmo, né? Porque o próprio Jesus Cristo disse que eles não têm sexo, eles são assexuados. Apesar de ter um nome que é derivado, um nome masculino, mas o nome não quer dizer a pessoa, mas quer dizer a quem é atribuído aquilo. Todos eles, o nome deles é atribuído que Deus é isso, Deus é aquilo, né? Então no livro de Enoque, um livro apócrifo, lá menciona Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Então não tem como aceitar isso aí. O que significa a palavra arcanjo? Né? Significa arcângelos, ou seja, um anjo principal. A palavra arque significa principal. Quer ver um exemplo? Uma palavra que nós usamos hoje nos nossos dias, né? Arquiteto, né? O que significa arquiteto? Significa um construtor principal. É aquela pessoa que é o principal daquela obra. Sem o arquiteto não tem como fazer, as coisas vai sair tudo fora do conforme, né? Então, nas escrituras, Miguel é descrito como o arcanjo, né? Líder das hostes angelicais no conflito com Satanás e com os seus anjos maus, um dos primeiros príncipes, tá? E aqui a palavra príncipe volta para a palavra principal também, da onde muita gente tira que existe também outros arcanjos, justamente por causa dessa frase. Um dos primeiros príncipes significa que pode ter outros príncipes. Irmãos, se tem ou não, a Bíblia ela se cala, tá? Então, se a Bíblia se cala, nós não temos que ter voz. É também falado como vosso príncipe. Uma coisa interessante que Miguel, no caso aqui, o arcanjo, ele é um arcanjo que ele luta por Israel. E é atribuído, inclusive, a guerra dos 6 dias de Israel, como aconteceu ali um grande milagre, onde Israel foi cercado por várias nações e, milagrosamente, Israel conseguiu vencer. Ali pode ter tido também uma participação do arcanjo Miguel. Daí ele também é chamado de o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. Tá?
Quem são os querubins? Né? A palavra querubim origina-se do hebraico querub, que significa guardar, cobrir. Então eles, para a gente resumir, os querubins são os anjos da guarda, né? Ou seja, os anjos que protegem. Não que Deus precisa de proteção. Deus é Deus, Deus é soberano. Então, Deus ele é soberano em tudo e não precisa de segurança, mas eles estão ao lado de Deus, tá? Então, significa guardar, cobrir. Por exemplo, na Arca da Aliança, são justamente os querubins que estão ali com as suas asas, né? Ali é um símbolo, aquelas asas ali é um símbolo de proteção, tá? Então eles protegem a santidade de Deus. Os serafins, quem são os serafins? O vocábulo serafim origina-se da palavra hebraica saraf, que quer dizer consumir como fogo, significa pois ardente, flamejante ou nobre, né? Os serafins eles são mencionados somente uma vez na Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 7. Pouco se sabe deles. São anjos flamejantes, são anjos também que estão na presença de Deus, né? E que têm essa função também de estar ali louvando e bendizendo ao nome do Senhor. A palavra de Deus lá em Isaías vai dizer que eles cantam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Outra pergunta: quem são os seres viventes, né, que é tratado? Eles são citados em Ezequiel e, por incrível que pareça, também são tratados lá em Apocalipse, né? Há muitas conjecturas sobre isso. Seres viventes são pessoas, são os anciãos, né? Mas para alguns eruditos, como nós já vimos, os seres viventes que circundam o trono de Deus, né, citados em Ezequiel e em Apocalipse, eles são citados ali como querubins, tá? Então os seres viventes são também os querubins. Anjo das nações, aqui é um ponto muito polêmico, né, onde não se tem muita certeza sobre isso. Os anjos das nações, é tido que cada nação tem um anjo que pode estar protegendo aquela nação, e isso é tirado lá de Daniel capítulo 13, capítulo 10, versículo 13 e o 20, aonde o anjo vai dizer que ele foi passando por cima de um país, de um povo, e ali o anjo daquele local não permitiu ele passar. Então, muitos citam isso aí como o anjo das nações, né? Mas é um tema polêmico, né? Porque se a gente for entrar muito por isso e crer dessa forma, daqui a pouco nós podemos estar criando e interpretando como as pessoas tratam as batalhas espirituais, que cada bairro tem um anjo ali protetor, e cada bairro também tem um demônio que é responsável por aquele bairro para não deixar que nada entre, para que o evangelho não entre naquele lugar, e por aí vai. Então é muito polêmico isso aí, tá? Na Assembleia de Deus nós pensamos de uma outra forma, tá? Os anjos eleitos, quem são os anjos eleitos, irmão? Os anjos eleitos são aqueles que não caíram, tá? Houve os anjos que caíram e aqueles que permaneceram com o Senhor, né, do lado do Senhor, que são milhões e milhões, miríades de miríades. Esses anjos são chamados de anjos eleitos. Esses anjos não pecam mais. Apesar de continuarem com livre-arbítrio, eles não pecam mais. É a mesma coisa que nós estamos fazendo também. Ou seja, estávamos no mundo, estamos aqui. No dia em que nós chegarmos no estado perfeito e eterno, nós não pecaremos mais. Apesar de, naquele momento, podemos estar também restaurado o nosso livre-arbítrio, que foi corrompido. Então, quando chegar ao estado perfeito e eterno, nós lá não pecaremos mais. Da mesma forma que os anjos eleitos que estão com o Senhor, eles não podem pecar mais. Os anjos, tem outras designações dos anjos também.
A Bíblia vai chamar os anjos de anjos de Deus, vai chamar anjo destruidor, vai chamar anjo vigilante, vai citar anjo do concerto, anjo das nações, anjo das águas, anjo do vento, os 7 anjos, o anjo do abismo, o anjo que tinha poder sobre o fogo e anjo do altar. São especificações, não quer dizer que sejam outros anjos, mas é uma designação que é dada para um anjo em particular para algum evento. O anjo do Senhor. Na Bíblia Sagrada aparece várias vezes a palavra anjo do Senhor. Todas as vezes que aparece a palavra anjo do Senhor e essa palavra Senhor, ela está grafada em maiúsculo, a palavra Senhor, ali é anjo de Yahvé. Então, nesse caso ali, quase todas as vezes é uma teofania. Mas há momentos em que era um anjo e é chamado de anjo do Senhor. Mas esse anjo, naquele momento ali, ele traz uma palavra da boca de Deus. Ele está ali tão somente para trazer uma palavra da boca de Deus. Por isso ele é chamado de anjo do Senhor. É como se o próprio Deus em pessoa estivesse falando ali através da boca daquele anjo. Então, nem sempre anjo do Senhor quer dizer que seja uma teofania ou uma cristofania. Às vezes era um anjo que estava ali sendo usado a boca dele ou ele próprio para poder falar ou fazer alguma coisa, tá? Então é essa expressão, o anjo do Senhor. O caráter dos anjos. Os anjos são obedientes, eles nunca, e a partir do momento em que houve esse desligamento, ou seja, os anjos caídos e os anjos eleitos, eles continuam sempre obedientes a Deus. Eles são reverentes e sábios. Eles são reverentes e sábios. Eles conhecem, eles sabem quem é Deus. Eles sabem quem é o Senhor. Tá? E eles têm uma grande reverência em respeito a Deus e em respeito às coisas de Deus. Eles são mansos, poderosos e são santos. Eles não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores, magníficos em poder, separados por Deus e para Ele. Uma coisa interessante, quando o arcanjo estava ali disputando, o diabo disputando o corpo de Moisés com ele ali, ele não ousou falar outra palavra. Ele poderia falar, me respeita que eu sou o arcanjo. Não, a única palavra que ele abriu a boca e disse foi essa: o Senhor te repreenda. Só isso. Tá? Então não tem esse negócio de ficar entrevistando demônio, batendo papo com demônio, não. A pessoa que está endemoniada e você vai lá para expulsar aquele demônio, chega lá e expulsa o demônio, não fica entrevistando, não dá microfone para o diabo falar, não. Isso não tem não tem base bíblica nenhuma, tá? Da mesma forma que os anjos, eles são mansos, são poderosos e são santos, nós também devemos ser da mesma forma, tá? Não ficar revidando, não ficar entrando em pilha de ninguém, tá? A habitação dos anjos. Onde habitam os anjos? Os anjos caídos, eles habitam, uma boa parte deles habita no abismo. Esses aí estão destinados a serem soltos na grande tribulação, e depois, junto com Satanás e todos os demais anjos, vão ser lançados no lago de fogo, tá? Os anjos bons, os anjos caídos hoje, outros tipos de anjos caídos hoje, eles estão nas potestades do ar, tá? E os anjos bons, eles estão, conforme o nosso estudo aqui, nosso livro, eles podem estar no segundo céu, exceto que os querubins e os serafins estão ali na presença de Deus, mas os demais anjos, eles se encontram no segundo céu, exceto, eles podem chegar até a presença de Deus se forem chamados para alguma missão, e eles descem da mesma forma do segundo céu para cá, em questão de segundo. O ministério dos anjos, número 8.
Os anjos estão rodeando a Cristo e sempre estão prontos a cumprir alguma missão para a qual forem designados. Então eles glorificam diretamente a Deus, glorificam a Deus pelo que Ele é, executam desígnios de Deus e se alegram quando um pecador se arrepende, cumprem mandamentos de Deus e nos encorajam. E também estão conosco na hora da morte. E pelo texto da Bíblia Sagrada diz que quando Lázaro morreu, os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. É a Bíblia Sagrada que diz isso aí. Não sabemos, não tem outro texto que diz mais alguma coisa, mas nós notamos que até na hora da morte do santo, eles têm participação. Tire da cabeça também aquela questão de que quando uma pessoa má morre, quem vem buscar são os anjos caídos. Isso aí também não tem base bíblica nenhuma, tá? Eles vão vir buscar e levar para onde? Tem muita gente dizendo que eles levam para o inferno, mas os demônios não estão no inferno. Nós já estudamos sobre isso aí. Ponto 9, Satanás e os anjos caídos. Quem é Satanás? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar enchendo bola, mas a gente tem que falar alguma coisa sobre essa pessoa. Quem é Satanás? Qual é o nome dele? Então, nomes de Satanás. O primeiro nome aqui é Lúcifer. O termo Lúcifer é um termo latino, apareceu pela primeira vez na versão de Jerônimo, chamada Vulgata, no século IV e entre o século IV e o V. E é usado em Isaías 14, versículo 12, significando portador da luz, estrela do dia, o filho da alva. Literalmente significa o brilhante, estrela da manhã. Ele é descrito como o selo da perfeição, o que originalmente significa um padrão de perfeição. Então, o nome do inimigo, o nome desse anjo caído, o principal, assim como existe também um arcanjo que é o principal, aqui nós estamos falando de um anjo caído principal. Quem é? Satanás. O nome dele, Lúcifer, tá? E assim como o pastor Ciro, ele vai falar também no seu estudo, ele vai falar o seguinte, que um pastor, certa vez, foi abordado por um irmão, e esse irmão perguntou: pastor, quem foi que criou o diabo? Deus criou o diabo? Aí o pastor falou: não, Deus não criou o diabo. Então quem criou o diabo? Ele falou: Lúcifer. Quem criou o diabo foi Lúcifer, porque ele deu lugar e surgiu então essa nomenclatura que nós vamos estudar aqui à frente. Outro nome é Satanás, que também vem do termo Satã, que é adversário, tá? A palavra diabo, é um nome dele? Não, isso aqui é uma característica dele. O que significa diabo? Termo oriundo de diabolos, denota acusador, caluniador, derivado de diabolo também, e esse nome significa acusar e difamar. Note que o próprio Jesus Cristo, ele vai falar, quando ele ali na última ceia, ele vai dizer assim: olha, eu não escolhi 12 aqui, mas um de vocês é um diabo. Ou seja, é um acusador, é um traidor, é um difamador, tá? Então ele estava dizendo ali que era um diabo, ali dizendo para Judas Iscariote. Outra nomenclatura dele: serpente, Beelzebu e dragão. São colocados aqui serpente, Beelzebu e dragão para mostrar aqui algumas características, A palavra Beelzebu mesmo significa senhor das moscas, ali diz referência a um deus daquele povo, de Ecrom, Ele também é chamado de dragão por causa da sua a sua sutileza, a sua astúcia, a sua malignidade e o seu veneno. Da mesma forma, ele é chamado de serpente. Ele também é chamado de tentador, e a palavra já está dizendo. Por que ele é chamado de tentador? Porque ele, literalmente, ele prova, ele testa as pessoas. É lógico, prova para o mal e testa para o mal. Tá? A origem de Satanás. Aqui temos um ponto de muita polêmica, que são os dois versículos na Bíblia Sagrada, os dois momentos na Bíblia Sagrada, que vai falar sobre a origem de Satanás. Primeiro lá em Ezequiel 28, que vai falar a descrição de Lúcifer,
E também em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, vai dizer a razão dele ter sido expulso do céu, da queda dele, né, do pecado dele, tá? Então ali a Bíblia Sagrada vai mostrar, mas vai falar sobre o rei de Tiro e o rei de Babilônia. Só que se você olhar bem ao fundo mesmo, não tem condição de um rei dizer: vou me assentar acima de Deus, vou estar acima, vou colocar o meu trono acima dele. Não tem como, a não ser da boca para fora, mas ali diz claramente que parece claramente que é um fato acontecido. Por isso que é tido pela maioria dos teólogos de que ali era a origem do diabo, tá? Então, alguns exegetas creem que esses versículos se referem não apenas ao rei da Babilônia e Tiro, mas também a Satanás. Outros acham que talvez seja a passagem se refira ao anticristo no tempo do fim, mas preferimos essa primeira opção. A existência de Satanás, né? O Antigo Testamento menciona, irmãos, tem gente que fala que Satanás não existe, mas a Bíblia Sagrada prova que ele existe. No Antigo Testamento, ele estava lá na queda do homem, ele incitou Davi a numerar a Israel, demônios são citados lá no Salmo 106, Salmo 109, o rei de Babilônia e Tiro também, ali é uma alusão a Satanás, e a Bíblia no Antigo Testamento vai mostrar também ele se opondo a Zacarias, né, lá no capítulo 3 desse livro. E no Novo Testamento? Aí no Novo Testamento ele está do início até praticamente o final, ele está sempre ali aparecendo vez por outra, e aparece muitas vezes, né? Ele aparece na tentação, né? Ele aparece várias vezes também, Jesus expulsando esses demônios. Em Atos Apóstolos da mesma forma, Paulo vai falar muito sobre o diabo e por aí vai, tá? Então no Novo Testamento não tem nem o que ficar. Aonde é que fala? Quase todo o Novo Testamento vai citar sobre as astúcias, né? Paulo vai dizer que nós não podemos ignorar os seus ardis, né? A natureza de Satanás, ele é uma criatura de Deus, né? Foi criado por Deus, né? Mas na realidade foi criado Lúcifer, e ele se corrompeu. É um ser espiritual, pertence a qual daquelas categorias que nós falamos? Pertence aos querubins. Lá em Ezequiel 28 vai dizer: tu eras querubim ungido. Ele é homicida, tá? Quem o diabo matou? Matar não quer dizer simplesmente enfiar uma faca em alguém, atirar em alguém, não. Há vários tipos de morte, tá? Então, o diabo, o próprio Jesus Cristo chama ele de homicida. O pecado, ele é uma das piores mortes que existe. E uma das coisas que o diabo tem, ele é expert, né, em matar as pessoas através do pecado. Ele é o pai da mentira também, né? Assim como Jesus, ele é o pai da eternidade, o diabo, ele é o pai da mentira. O seu caráter, sua natureza e o motivo de suas atividades. O seu caráter é justamente isso, né? Ele vive para aquilo, ele vive para se opor a Deus, né? A natureza dele é essa mesma, uma natureza perversa. Não tem como, tem pessoas que dizem, né? Chega ao absurdo de dizer: vamos orar para que o diabo venha se converter. Ele não se converte e não vai se converter. Por outro lado, ele já está condenado. E o motivo das suas atividades é colocar-se contra Deus e colocar também, tirar de perto de Deus aquele que está seguindo os caminhos do Senhor, né? A sua atuação, ela é restringida por Deus. O diabo só toca num servo do Senhor se Deus quiser, se Deus permitir, tá? Então, nós temos que reconhecer que existe uma força em Satanás, mas nós não podemos também exagerar essa força, tá? A força dele é limitada, tá? Satanás somente pode tentar, afligir, matar e tocar no crente por permissão de Deus.
A derrota de Satanás, Deus já decretou a derrota dele, né? Jesus já venceu, tá? Preste atenção, houve uma derrota já de Satanás na cruz, mas a derrota total, definitiva, vai ser no juízo final, quando ele vai ser dado a sentença total dele e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A cabeça da serpente, ela foi esmagada, mas o corpo dela está mexendo e o veneno dele continua da mesma forma, né? Os anjos caídos, né? Muitos creem que Deus criou os anjos caídos. Não, Deus nunca criou anjos caídos. Deus criou anjos bons, só anjos bons, tá? Deus não criou anjos maus. Os anjos caídos foram criados perfeitos, mas tendo dado ouvidos a Satanás, terminaram rejeitando a autoridade de Deus. A queda dos anjos. O presente assunto está associado ao problema da origem do mal. Deus criou os anjos em estado de perfeição, mas dotou-os de livre arbítrio, tá? Então, Deus não criou o mal. Da mesma forma, ele não criou os anjos caídos, tá? O que é o mal? É a ausência de bem. Então, se existe ausência de bens, do bem em alguma coisa, ali fatalmente terá o mal naquela coisa, naquela pessoa, tá? Ainda, eles são inimigos dos salvos, né? Eles são inimigos dos salvos. O cristão está envolvido numa guerra de proporções inigualáveis, de um conflito espiritual contra Satanás e seus anjos, tá? Efésios 6:12 vai dizer: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós não podemos ignorar que nós estamos em uma peleja, nós estamos numa guerra. Mas preste atenção, essa guerra tem o nosso general que está à frente. E essa guerra nós vamos vencer constantemente. Mas nós não poderemos, de maneira nenhuma, ignorar a força do inimigo. Algumas perguntas aqui sobre os anjos caídos e também sobre os anjos bons. Os anjos são todos poderosos? Não. Os anjos têm um poder, mas o poder deles são limitados, tá? Os poderes deles são limitados. Onde estão os anjos do mal? Nós já respondemos. Uns estão nos ares, né? Nas regiões celestes, outros estão no abismo. Um anjo pode tomar a forma, um anjo caído pode tomar a forma humana? Não, não tem como, não tem como. Eu sei que tem muita gente que tem pensamento diferente, eu sei que muita gente até prega na igreja e diz mas o que eles podem é acessar o corpo de uma pessoa e essa pessoa ser possuída por eles. Mas eles mesmos assumir uma forma temporária de um ser humano para estar andando aí assim, personificando em um ser humano, não, isso não é bíblico, tá? E concluímos por aqui, tá? Minha conclusão diz dessa forma: anjos bons são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Estão continuamente conosco, guardando-nos, encorajando-nos e ajudando-nos. Agradeçamos a Deus pelo seu amor e solicitude, conforme demonstrado no ministério dos seus anjos. Então, terminamos por aqui essa aula, né, de angelologia. Que Deus abençoe a sua vida, bons estudos e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.